Totalmente. E então você acha que é uma boa essa busca aí pelo Ancelotti que a CBF tá? Pois é, até que ponto você acha que a gente... Porque assim, o futebol brasileiro tem um DNA marcante, né? A gente joga de um jeito, né? Até que ponto abandonar isso e começar a prestar atenção em como as coisas funcionam lá, como eles jogam lá fora, para incorporar isso, não faz a gente perder a nossa própria identidade? Faz. Então, acho que essa é a grande discussão, a discussão interessante. Uma coisa, me parece, é você estar atualizado. Eu acho que quando a gente fala dos técnicos brasileiros, muita gente entende que está todo mundo esculachando o técnico brasileiro, dizendo que não é de nada, que está desatualizado, está ultrapassado. Não é isso. Eu não tenho dúvida que o técnico brasileiro, argentino, lá da China, o técnico do Egito, todos eles têm acesso ao que se faz hoje no mundo do futebol. Sim. Um método de treinamento do Guardiola, do Klopp, do Ancelotti, do Tite, todo mundo sabe, né? Como você aplica, como você tira, é outra história. Como eu uso os meus jogadores, qual é a proporção que eu dou de importância para a minha ideia de jogo e para os jogadores que eu tenho. Acho que esse é o grande segredo de qualquer time de futebol, né? Pô, se eu tenho o Vinícius Júnior, eu posso, de vez em quando, ficar um pouquinho mais atrás para mandar ele disparar. Agora, se eu tenho um meia que gosta de articular, se eu tenho o Ganso, eu não posso querer que o Ganso corra contra-ataque. Eu posso, no máximo, pedir para o Ganso meter uma bola para alguém em contra-ataque. Entende? Grosseiramente falando. Então, acho assim, essa ideia de trazer um técnico estrangeiro, eu não acho ruim. Acho que não tem nenhum. Acho que cara bom não tem nacionalidade, idade, sexo, não tem porra nenhuma. Quem é bom é bom. O cara é bom. É uma moça boa, é um moço bom. É uma senhora boa, é um senhor bom. Não tem essa, para mim. Então, os caras que estão sendo falados são bons. Nenhum deles dirigiu seleção nacional nenhuma, tá? Né? Que já deve ser diferente. Sim. Ah, mas o Tite também não tinha dirigido. É verdade. Um dia o cara tem que dirigir uma. O Dunga nunca tinha dirigido nada. Então, o Falcão nunca tinha dirigido nada. Mas acho que não é esse o problema. Eu acho que qualquer um deles vai ser bom. Pô, você não queria o Guardiola? Tem a seleção? Até o Ancelotti. Eu não sei se o estilo do Ancelotti é o estilo brasileiro. Se o jogador... Mas ele trabalha com brasileiro pra cacete há muito tempo. Sim. Como jogador e como treinador, né? Então, acho que os caras são competentes o suficiente para... Como aqui no Brasil, eu acho que tem cara bom também. Eu acho que quem tinha que ser o próximo técnico da seleção brasileira é o Abel Ferreira. Pois é. Então, só para ele sair do Palmeiras. Ah, entendi. Nunca pelo futebol. Você não quer resolver a seleção. Mas também eu acho que fazer as duas coisas aí. Eu acho pô. Tô entendendo. Mas você disse técnico brasileiro? Eu vou chutar que você falou o Diniz. Não, eu acho que ele é bom. Eu não sei se ele tá... Mas eu não sei de ninguém. Eu não sei nem se o Ancelotti vai dar certo na seleção brasileira, caso seja ele. Então eu não sei se o Fernando Diniz vai dar certo. Para mim, o Tite tinha que ter ficado como ele ficou, da Copa de 18 para a Copa de 22. Ah, mas ele não mexeu, ele não melhorou. Mas eu acho que ele tinha que ter ficado. O trabalho que o Tite assumiu a seleção com uma aprovação que só me lembro do Luxemburgo depois da Copa de 98. Quando o Luxemburgo assumiu, depois da Copa de 98, ninguém tinha dúvida que tinha de ser o Luxemburgo. E como o Tite devia ter sido depois da Copa de 2014. Aí eles puseram o Dunga de novo e aí ele assumiu em 16 e fez uma eliminatória ótima. Então acho que ele tinha que ser. Então, assim, eu acho que o Diniz tem um conceito bom. Acho que o Diniz, ao contrário do que aparenta aquela... Não sei se é o contrário, porque eu não conheço internamente. O Diniz, às vezes, parece meio duro demais com os caras, né? Dá uns esporros, assim, gigantes nos caras. Mas eu não vejo muito jogador falar mal do Diniz. Não, teve ele, problema lá com o Tietchan, mas, de novo, o problema com o Tietchan vai ficar até quando? Acho, assim, talvez a resistência, pelo menos a resistência que eu tenho, que, assim, não tem nada a ver com... Tem a ver com o trabalho do Diniz, mas não... É porque, na seleção, ele vai ter pouco tempo para treinar o esquema dele. Exato, né? Que é a mesma coisa do Ancelotti, do Guardiola, do Klopp, entendeu? Eu sei, esses outros têm muito mais estrada, rodagem. Já dirigiram elencos muito diferentes. A impressão que eu tenho, talvez seja essa que você tem, é que o Diniz tem um jeito de jogar independentemente do time onde ele vai. Ele tem um jeito de jogar. Na seleção ele teria as peças ideais, mas precisa treinar. E que o Ancelotti, que o Guardiola acho que também tem um pouco de
autoral no trabalho dele. Mas, sei lá, o Klopp, o Ancelotti, o Tite... Parece que o Tite acho que está no meio do caminho. Às vezes eu acho que o Tite está insistindo muito no que eu penso assim e tem que ser assim. Mas ele não fala isso, né? Mas eu acho que você está imaginando mais ou menos... O Ancelotti, ele já trabalhou com tantos jogadores diferentes, com tantos elencos com características diferentes, que ele Consegue se adaptar. consegue mais rápido passar o que ele quer. É. Mas na seleção, você precisa ter uma ideia, né? Você precisa ter uma ideia. Você precisa ter uma ideia de jogo. Se você vai conseguir passar ou não para os caras, seja ela para você ser retranqueiro, para você ser ofensivo, para você ser Diniz ou para você ser Ancelotti. Você vai ter que passar para os caras que você convocar o que você quer. Porque não dá para chamar e falar, Neymar, faz que nem você faz lá no Paris Saint-Germain. Vinícius, do jeito que tá no Real, tá ótimo. Porra, não vai dar jogo. Não vai dar time. Não vai dar time. E é engraçado porque, assim, é normal questionar o Diniz até um tempo atrás. O Diniz, ele tinha... Eu até queimei a língua aqui, porque numa semana eu falei que o esquema do Diniz era bonito e não ganhava nada, e na outra ele ganhou um título. Mas, cara, questionar o Diniz é uma coisa que todo mundo faz, mas todo mundo que trabalha no futebol, e aí eu tô falando de jogador, de outros técnicos... Falam bem. Vocês que trabalharam também, narrador e tal, falam bem, falam assim... Eu acho. E acho que o Diniz é uma ótima opção pra seleção, E acho né? que o Diniz tem um negócio que é pouco falado hoje, pelo menos que eu tenho ouvido. Ele mexeu um pouquinho no jeito de entender o time dele defensivamente. Ele evoluiu. Ele tá... Puxa, eu não lembro quem foi que eu ouvi falar, rapaz. Eu acho que foi o Muricy. Em conversa, assim, foi campeão. Ele falou assim, e ele vai ver que é gostoso ser campeão. Então, vai, em determinado momento, se precisar mexer em alguma coisinha para ser campeão, vai ser. É interessante isso, porque o Diniz é um cara muito convicto, ele não é teimoso. Pô, já conversei com o Diniz umas 3, 4 vezes, assim, fiz entrevista de hora com o Diniz. Ele não é teimoso, ele é convicto, ele tem as ideias dele. O talento extra é saber aplicar aquilo e fazer os caras jogarem daquele jeito, né? Mas não sei quem que eu pegaria para a seleção. Eu acho que a CBF está afim do Ancelotti. Sim. Mas acho que ou a CBF está escondendo muito bem o jogo, ou está esperando o Ancelotti dizer se vem ou não. Aí eu não sei se... Aí que eu acho que o futebol brasileiro tinha que ser um pouco mais... Maior, não Altivo. vai esperar o Pô, cara. vem cá, né? você quer vir? Quero, mas só posso em tal dia. Tipo o Jorge Jesus. Aí você decide se você espera ou não, mas avisa. Sim, galera, é ele, mas ele só pode vir. Eu sei que isso não é fácil, porque ele não vai falar isso, porque senão ele vai sair do Real, entender? Mas o Guardiola, que a gente fala, quando saiu do Bayern, não avisou, né? Eu estou saindo do Bayern de Munique. Dirigiu o time mais 6 meses e foi embora pro City. Né? São caras muito grandes, assim, que eles falam as paradas e as pessoas simplesmente respeitam. Pois é, aceita. Não, porque, né? claro. Mas seria ótimo ver o Ancelotti na seleção.